Graça e paz, irmãos, boa noite a todos, irmãos, amigos, ouvintes aí que estão do outro lado. Nós estaremos agora trazendo a mensagem do Senhor nesse domingo à noite, onde nós já estamos fazendo culto em nossas casas e nada melhor do que também, além de adorar, de exaltar o Senhor, poder ouvir aquilo que Ele tem para os nossos corações, para a nossa edificação espiritual. Estamos falando dentro de um texto específico, de um tema específico, palavras de Jesus, tá? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, tá? Versículo de 46 a 52. É uma história bem conhecida e vamos ver o que Jesus nos traz aí para a nossa edificação dentro dessa história ocorrida ali no caminho em Jericó, tá? O título da mensagem de hoje é A Resposta ao Clamor de um Cego no Caminho de Jericó. A resposta ao clamor de um cego no caminho de Jericó. Vamos lá? Marcos 10, 46 a 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamando o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa ao lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, que eu quero ver. Jesus disse: vá. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que nós acabamos de ler. Que ela possa encontrar lugar em nossos corações e que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Abençoa a tua igreja, todos os nossos ouvintes nesta noite. Venha, ó Deus, nos dar uma semana abençoada na tua presença. Nós oramos para que todos os problemas de cada irmão, cada ouvinte, sejam atendidos pelo Senhor. Clamamos pelas misericórdias e pedimos por uma semana na presença do Senhor e que o Senhor possa nos conceder o pão de cada dia para que possamos nos manter firme. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Pedimos nesse período de oração, pela vida do nosso irmão Valmir, mais uma vez, pela vida da irmã Deoclestiana, mais uma vez, para que o Senhor possa cuidar, conforme a tua santa e bendita vontade. Demais irmãos, com as suas enfermidades e dificuldades, continua abençoando o teu povo. Nós oramos pelos irmãos idosos de nossa igreja, por aqueles que estão fracos na fé, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, nós vamos agora a uma mensagem que certamente nos trará muita edificação. Em outras oportunidades eu já preguei nesta passagem bíblica e com certeza você também deve ter ouvido outras mensagens dentro desse texto. Mas provavelmente o foco deve ter sido na história como um todo, ou principalmente na história de fé do cego, que nós não sabemos o nome que tem aqui é Bartimeu, que significa filho de Timeu, né? Mas, porém, meu querido, eu quero nesta noite focar nas palavras de Jesus, que é o nosso tema, palavras de Jesus, a esse cego e mendigo em Jericó. Não temos aqui muitas informações sobre este homem, mas sabemos que ele era filho de Timeu.
Sem muitos detalhes, né? Sabemos que ele ficava então à beira do caminho em Jericó, pedindo esmolas a quem passasse por ali. Mas certo dia, na semana que antecedia a Páscoa, ele teria uma oportunidade única em sua vida. Jesus, que certamente ele já deveria ter ouvido falar por seus milagres, seus prodígios, sim, estava ali diante dele a oportunidade da sua vida. E ele não desistiria de ser atendido por Jesus. Ele passa então, o texto diz, a gritar repetidamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha, alguns, diz o texto, o repreendiam para que ele se calasse. Talvez os apóstolos, outros que estavam acompanhando Jesus na jornada a Jerusalém, mas ele não queria e não podia perder aquela oportunidade. É a partir daí que Jesus, meus irmãos, entra em cena. É a partir desse ponto que nós discorreremos sobre as palavras de Jesus e a resposta ao clamor de um homem cego a caminho de Jericó. Eu quero destacar alguns pontos importantes para os irmãos nesta noite. Versículo 49, a parte A do versículo, diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Primeiro, um clamor ouvido. Primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos é um clamor ouvido. Jesus ouvindo, aquele homem insistentemente gritando, ele manda chamar. Jesus não está com seus ouvidos tapados para que não possa escutar o clamor de uma pessoa. Apesar de estar apressado para ir a Jerusalém, ele não despreza o grito de um cego e mendigo. Como era de costume, havia, além dos apóstolos, uma grande multidão que acompanhava Jesus. Isso nós sempre soubermos, né, disso, sempre. Mas isso não foi o bastante para que ele não ouvisse o pedido acalorado de um homem cego e necessitado. Um clamor sempre será ouvido pelo Senhor. Enquanto muitos queriam impedir que ele se aproximasse de Jesus, ao contrário, Jesus manda chamá-lo. Sem entender muito bem o que Jesus queria fazer, foram até o cego. Aqueles homens obedeceram a Jesus, mas não imaginavam o que iria acontecer. Ora, nós sabemos, Jesus não deixa para trás alguém que clama por ele. Talvez os apóstolos ainda não tinham entendido que Jesus jamais deixa para trás quem clama por ele. Jamais esqueça disso, meu querido irmão e ouvinte. Ninguém que clama por Jesus deixará de ser ouvido. Ao ouvir os gritos daquele homem, gritos desesperados, sem nenhuma possibilidade humana de cura e sem nenhuma expectativa de mudar sua condição social, entra em ação aquele que é capaz de solucionar qualquer problema. Esse nome é Jesus. Isso não significa que Jesus irá fazer tudo que desejamos.
mas temos que saber que Ele pode todas as coisas. Eu posso até, meus queridos ouvintes, imaginar a sensação daquele cego. Era a única chance de mudar toda a sua vida, toda a sua história. Ele não grita com toda a sua força, mas ele grita muito mais. Ele então grita com toda a sua força, muito mais do que nós podemos imaginar. Sabendo que diante dele estava o médico dos médicos. Ah, meus queridos irmãos, se fosse no nosso caso, gritaríamos até mais que ele. Ali está o oftalmo por excelência. Aquele que definitivamente poderia mudar e resolver toda a vida daquele homem. Como pode resolver toda a nossa angústia, as nossas necessidades? Foi esse que, ao ouvir o clamor de um cego e mendigo, o atende prontamente. Jesus. Jesus não deixa para trás um clamor. Ele ouve, ele está sempre atento. Ele atende prontamente, mandando chamá-lo. Chama este homem. Eu acho interessante, o texto diz, meus queridos ouvintes, que esse homem cego, mendigo, joga sua capa de um lado, dá um salto e corre ao encontro de Jesus. Isso é maravilhoso. Ele sabia que ali estava a única oportunidade da sua vida. Não perca as oportunidades da sua vida, principalmente nesse tempo onde Jesus está se apresentando a você, onde Jesus está passando a estrada da sua vida. Um clamor feito a Jesus sempre será atendido, sempre será ouvido. Nunca esqueça disso, meus queridos. Deus não está com seus ouvidos agravados, tapados, que não possa te ouvir. Entenda isso. Aquele homem não vacilou, aquele homem não desistiu. Cada vez mais, quando mandavam ele calar-se, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus então, ouvindo o clamor, ouvindo a voz daquele homem, mandou chamar. Hoje Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente. O clamor de um ser humano, o clamor de um homem e de uma mulher, sempre será ouvido por Jesus. É preciso então, talvez no contexto aqui, ir ao encontro de Jesus, procurar saber quem ele é. Aquele homem com certeza sabia quem era Jesus, a ponto de reconhecer a sua divindade, reconhecer que ele era filho de Deus, filho de Davi, aquele que de fato é a genealogia do Salvador. Meus queridos irmãos, nunca se esqueçam, irmãos e ouvintes, nunca se esqueçam disso. Jesus está sempre atento a um clamor. Jesus sempre está de ouvidos abertos a um clamor, como aquele homem fez, sabendo que era a oportunidade da sua vida, agarrou-o e não soltou, foi atrás dos seus objetivos. E aí, meus queridos ouvintes, ele, quando os homens se aproximam dele, os apóstolos, ou alguém lá se aproxima dele e diz: olha, Jesus está chamando você. Ele não pensou duas vezes. O texto diz que ele largou a sua capa. Você pode imaginar, né? Quando você vê na rua uma pessoa que é pedinte, que está
na rua, ele sempre tem uma roupinha, uma capinha. Ele se largou de tudo isso, deixou a capa para trás, deu um salto e correu até Jesus. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Não esqueça disso, não esqueça jamais disso. Muitas vezes essas capas que você carrega têm atrapalhado o ouvir da voz do Senhor ou entender quem é Jesus na sua vida. Não esqueça disso. Então, meus queridos irmãos, nesse primeiro ponto, nós temos que frisar isso. O clamor sempre será ouvido por Jesus. Segundo, versículo 51, a parte A, que diz assim: o que você quer que eu faça? Olha, perguntou-lhe Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. Segundo ponto, um clamor atendido. Se no primeiro momento Jesus escutou, no segundo ele atendeu. Ele atendeu. E ele fala: o que você quer que eu faça? Meus irmãos, ao ouvir o clamor de um homem insistentemente, e você pode trazer essa lição, essa história para você, ao ouvir um clamor insistentemente de um homem, Jesus manda chamá-lo, como pode acontecer com você também. E logo em seguida lhe faz uma pergunta direta. É como se ele estivesse perguntando para nós nesse tempo. Como Jesus não tem rodeios, não tem enrolação, não tem protelação. Ele chama na hora o que você quer. Ele atende imediatamente a um clamor verdadeiro e necessário. Entenda, meus queridos, um clamor necessário. Aquele homem tinha uma grande necessidade e era real a necessidade dele. Muitas vezes clamamos por aquilo que não necessitamos. Aí, certamente, Jesus dirá um não. Mas um clamor verdadeiro sempre será atendido. Quando Jesus ouviu a voz insistente, Jesus manda chamar, Jesus atende e lhe pergunta: o que você quer que eu faça? Ah, meus irmãos, isso é muito importante para nós. Olha o caso que vimos anteriormente. No caso é a mãe de Tiago e João, que, diferentemente desse cego, não tinha uma necessidade verdadeira. Ela queria algo desnecessário e superficial. No caso, que os seus filhos se sentassem, um à direita e outro à esquerda do trono celestial. Mas nesse caso aqui específico, temos que entender que Jesus sabe muito bem quais são as nossas reais necessidades. E ele, sabendo quais são as nossas reais necessidades, ele vai nos atender. O que você quer que eu faça de Jesus? Meus irmãos, o que você quer que eu faça significa, em tese, que Jesus responderá às nossas reais necessidades e não tudo aquilo que desejamos. E outro ponto ainda, Jesus sempre conheceu e conhece o nosso coração e as nossas intenções. Ah, Jesus, quando Jesus ouve a voz daquele cego mendigo, ele chama para atender, ele já conhece o coração dele. Quais são suas intenções, suas necessidades físicas, espirituais? A pergunta feita ao homem cego é a mesma feita nos dias de hoje. Jesus continua a perguntar. O que você quer que eu faça? Meu querido irmão, a pergunta é feita até nos dias de hoje. O que você quer que eu faça? Cabe a nós, então, responder a Jesus, a esse chamado como ele respondeu, e essa pergunta que é feita, e sermos felizes. Como diria alguns,
é ir para o abraço, é encontrar com aquele que pode fazer. Um clamor feito a Jesus sempre será atendido. Um clamor verdadeiro sempre será atendido. Ele atenderá às nossas petições quando nós pedirmos aquilo que é necessário, aquilo que de fato vai fazer a diferença na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Perceba isso. Aquele homem, ao clamar insistentemente com Jesus, ele é chamado até Jesus, ele deixa tudo de lado, ele lança sua capa, ele sai correndo ao encontro do mestre. E quando ele chega lá, ele ouve a pergunta: o que você quer que eu faça? Jesus faz a mesma pergunta hoje: o que você quer que eu faça? E quando há um clamor verdadeiro, esse clamor verdadeiro sempre será atendido. Por isso, meus irmãos, o melhor presente que aquele homem poderia receber de Jesus, ele recebeu. O melhor presente que nós temos que receber de Jesus, ele vai nos conceder se for necessário. Mas primeiro, ele quer nos dar a salvação. Depois, ele dará as demais coisas, como diz o próprio Jesus. Meus queridos irmãos, isso é muito importante nós sabemos esse tempo. O nosso clamor será sempre atendido. O Senhor vai ouvir e Ele vai perguntar: o que você quer que eu faça? Inclusive para qualquer situação da minha vida e da sua vida. Amém? Tem um terceiro ponto. Versículo 52, agora a parte A também, que diz assim: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Palavras de Jesus. Terceiro, um clamor respondido. Olha a sequência. Um clamor ouvido, um clamor atendido e agora, por último, um clamor respondido. As palavras de Jesus ao cego Bartimeu possuem pelo menos dois viés. Primeiro, o reconstruir da sua esperança que já estava se desvanecendo, perdendo o brilho. E segundo, a visão restabelecida. A resposta do Senhor Jesus ao clamor de Bartimeu foi por completo. Jamais o Senhor deixa uma pessoa sem resposta, mesmo que essa resposta não nos agrade, pois pode ser um não. Uma certeza nós temos: Bartimeu, o filho de Timeu, o cego e mendigo de Jericó, conhecia muito bem quem estava diante dele. Não perdendo a chance de mudar definitivamente sua situação, clama a quem pode solucionar seus problemas. Ele sabia que Jesus não negaria a respondê-lo. Isso fica bem claro quando insistentemente clama por misericórdia e não expõe a todos o seu conhecimento sobre Jesus. E ainda expõe a todos o seu conhecimento sobre Jesus. Obviamente, quando Jesus escuta aquele cego e necessitado, confessa seu conhecimento acerca das promessas de Deus nas Santas Escrituras. Quando ele clama por misericórdia, ele sinaliza para Jesus que ele conhece as Santas Escrituras, ele tem fé, não poderia deixar de responder aquele clamor. Ah, meus irmãos e amigos, um clamor de alguém que reconhece a graça de Deus, o amor do Filho e a fé jamais será desprezado pelo Senhor. Vou repetir, um clamor de alguém que sirva para nós isso.
um clamor de alguém que conhece a graça de Deus, o amor do Filho e a fé, jamais será desprezado pelo Senhor. Não há como negar essas verdades, meus queridos ouvintes, quando olhamos para essa história. Jesus está com pressa. Ele está indo para Jerusalém. Ele tem uma missão do Pai Eterno. Ele está se dirigindo à cruz. Ele tem todo um compromisso ainda nessa semana. Porém, ele jamais deixaria, como não deixa, de atender um clamor verdadeiro. Agora, meus queridos, agora ele podia enxergar. A resposta de Jesus ao cego foi por completo. Aquele homem não apenas foi curado da sua cegueira, mas, muito mais que isso, ele foi salvo. A salvação havia chegado. Jesus pode fazer tudo isso e muito mais em nossa vida. Portanto, meus queridos ouvintes, é preciso clamar ao Senhor e Ele nos atenderá. É preciso ter fé. É preciso crer. Não importa a tua condição, a tua situação, Jesus está pronto a ouvir o teu clamor. Jesus estava indo em direção a Jerusalém e provavelmente não perceberia esse mendigo e cego. Mas o mendigo e cego toma uma posição, uma postura. E ele começa a gritar, a clamar, a reconhecer que ali estava a sua oportunidade. E ele não perdeu tempo. Ele foi ao encontro de Jesus, gritando. E quanto mais barulho as pessoas que estavam lá de Jesus faziam, mais alto ele gritava. E quando Jesus permite que os seus o traga à sua presença, ele larga tudo, sai gritando, larga tudo para trás, sua capa, sua velha vida, e agora quer tão somente ouvir a voz do Mestre fazendo aquilo que ele mais precisava. Percebe, meu querido, a vida daquele homem mudou radicalmente. Radicalmente. Sabe por quê? Eu chego à conclusão. Eu chego à conclusão desse texto maravilhoso para nossa edificação nesta noite. A conclusão é que, assim como Jesus respondeu o clamor de um cego no caminho de Jericó, ele nos responde hoje. Ele nos responde hoje. Sabe por quê? Porque ele é o mesmo Jesus, cheio de poder e graça nesse tempo. Um tempo tão difícil que estamos vivendo. Nada melhor, meus queridos, nada melhor do que nós erguermos a nossa voz a quem pode resolver todos os problemas da nossa vida. Primeiro, sabe qual é a conclusão final? O seu clamor, o meu clamor, será ouvido por Jesus. Acredite nisto. O seu clamor será ouvido por Jesus. É preciso ter o quê? Fé. Reconhecer que Ele é o Filho de Deus, como aquele cego reconheceu. Segundo, o seu clamor, o meu clamor, será atendido por Jesus. Jesus não vai apenas ouvir, não. Ele vai atender, ele vai mandar te chamar, viu? Ele vai mandar te chamar à presença dele, para saber o que você precisa.
e vai perguntar: o que você quer que eu faça por você? E terceiro, o seu clamor será respondido por Jesus. Jesus nunca deixou alguém sem uma resposta. Isso é muito importante para nós. Jesus sempre ouvirá, Jesus sempre atenderá e Jesus sempre responderá aos nossos clamores. E que Ele nos abençoe ricamente nesta noite. Que você possa ser edificado por essa palavra. Que a sua vida possa ser transformada. Que a vida da sua família possa ser transformada. Que você possa fazer um encontro real com Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. E que Ele te abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa que veio de encontro os nossos anseios, as nossas necessidades espirituais. Continua, Senhor, abençoando todos os nossos irmãos e ouvintes dessa noite. Nos dê uma semana cheia de poder e graça. Livra-nos de todo o mal e permaneça, Senhor Deus, agindo em favor daqueles que temem o seu nome. Muito obrigado. Nos dê, Senhor Deus, o pão de cada dia. Nos dê proteção e direção ao longo desta semana. E que o Senhor possa estar conosco todos os momentos da nossa vida. Nós oramos, abençoando a tua igreja e esses ouvintes, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Não esqueça de contribuir com a igreja. Depois aqui da minha mensagem, sempre passa aqui o número da nossa conta para que possamos pagar as nossas despesas mensais. Deus te abençoe. Excelente semana.